Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Entre pais e filhos, deixa eu ver se a Márcia já tá por aqui. Irmã Márcia, você me ouve por aí? Boa tarde. Boa tarde, Nayan. Tudo bom, meu querido? Tudo bem, paz? Graças a Deus, minha irmã, graças a Deus. Joia. Bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso Entre Pais e Filhos, tá bom? É sempre uma alegria te receber por aqui. Maravilha, sempre uma alegria estar aqui, viu? Que Deus abençoe você, sua família, tudo bem? Tá sim, hoje Liz tá fazendo 2 meses, a gente tá comemorando aqui o mês-versário dela, né? Todo mundo feliz parabéns pra você, pai, pra mamãe, pra Liz, toda a família aí, né? Amém, obrigado. Bom, que legal. Hoje a gente vai falar sobre irmãos, é isso mesmo, missionário? É isso mesmo, hoje nós vamos ter umas experiências com alguns relatos bíblicos, algumas experiências de 3 irmãos que viveram um conflito e que precisou da intervenção de Deus para a resolução desse conflito e que pode muito nos ajudar nessa tarde, Nayan. Pronto, beleza, vou soltar a vinhetinha então pro nosso Pais e Filhos, Entre Pais e Filhos aqui da 316. Começa agora, na 316, o quadro Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos. Muito bem, você que tá aí chegando agora para nos acompanhar, já pode inclusive mandando sua mensagem, sua pergunta, tirando sua dúvida, fazendo seu comentário aqui sobre o nosso bate-papo, esse nosso bate-papo de hoje com a missionária Márcia Doneda aqui na nossa Rede 316. Superando os conflitos entre irmãos é o tema de hoje. Como é que a gente consegue introduzir esse assunto hoje, Márcia? Olha, Nayan, hoje eu gostaria de fazer a leitura praticamente dessa situação conflituosa diante desse tema proposto, né? Superando situações de conflitos ali entre irmãos. E nós vamos trazer aqui um exemplo muito clássico de 3 irmãos que viveram essa situação. E eu gostaria de fazer a leitura, a narrativa desse texto, e que está baseado em Números, capítulo 12. Números, capítulo 12, vocês já podem ter uma noção de quem nós estamos falando aqui também nessa tarde. Então, eu vou fazer a leitura e a gente vai estar introduzindo esse tema para que todos possam acompanhar e entender, né, essa situação e trabalharmos juntos aí para tirarmos ensinamentos e aprender bastante com esses irmãos. Certo. Ok? Vamos lá. Então vamos lá. Números capítulo 12. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: porventura tem falado o Senhor somente a Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. E o varão Moisés, muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés, e Arão e a Miriam: vós 3, saí à tenda da congregação. E saíram eles 3. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse: ouve agora as minhas palavras. Entre vós, profetas, eu, o Senhor, em visão a ele falo conhecer, eu faço conhecer ou falo com eles em sonhos. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra seu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa.
Então disse a Arão a Moisés: Ah, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja com ela como um aborto que, saindo do ventre da sua mãe, tem a metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: Ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: Se seu pai lhe cuspira no rosto, não lhe seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias. E o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu para Azerote e acampou-se no deserto de Para. Esse é um texto muito conhecido aqui do Antigo Testamento, Números capítulo 12, versículos de 1 a 16. Nós podemos perceber, né, que os pais desses irmãos, Arão e Joquebede, eles tinham filhos que realmente poderia deixar qualquer casal assim orgulhosos de terem os filhos que, na verdade, o Senhor concedeu a eles. Eram pessoas realmente que eram de grande realmente projeção, foram confiados a eles uma missão muito preciosa do reino de Deus. Sim. E Moisés era um líder dinâmico, ele era praticamente quase que incomparável, né? Arão era o primeiro sumo sacerdote da história de Israel, e Miriam a profetisa, né, a grande profetisa. Então, mediante todas essas virtudes, todas essas qualidades que esses 3 filhos, vamos dizer assim, que esses 3 irmãos tiveram, eles também tiveram seus desentendimentos, né? E realmente esses desentendimentos nós podemos encarar para a nossa realidade. Então, onde estiver pessoas vivendo, convivendo, nós poderemos ter situações que podem gerar situações de conflitos, e principalmente entre irmãos. E não é o caso aqui nessa situação, né? É o caso da situação de Arão, Moisés e Miriam. E, na verdade, eles realmente tiveram uns conflitos muito sérios, e nós podemos perceber que a intervenção de Deus foi realmente bem pontual ali diante desses irmãos, porque Deus não se agradou nessa situação. E, então, diante de tudo isso, voltando hoje, contextualizando, nenhuma família, por mais que exista amor, por mais que realmente haja ali carinho, a educação, ela não está livre de discórdias, de conflitos, de discussões, de tensões, não é? Verdade. Então, todas as pessoas, e nenhuma igreja também, por mais espiritual também que seja, se formos assim, contextualizar a realidade da igreja, nenhuma igreja também, por mais espiritual que seja, está isenta, né? Não tem desentendimentos, não tem desacordos, né? Então, na verdade, os conflitos, eles são inerentes realmente à existência, ao convívio do ser humano, né? Então, onde nós encontramos ali, onde tiver dois indivíduos, podemos perceber ali que também podemos encontrar problemas no relacionamento. Por quê? Porque as pessoas são diferentes entre si, por mais que seja o mesmo pai, mesma mãe, mas veja só, cada uma tinha suas atribuições, sua missão, a sua maneira de ser, a sua maneira de conversar, a sua maneira de expor, seu ponto de vista. Então, cada um tem essa situação que pode, se a gente não tomar cuidado, pode desrespeitar e a gente desrespeitar a escolha do outro, o ponto de vista do outro, e pode levar para umas situações um pouco mais conflituosas, né? Então, da mesma forma que a gente pode perceber que existe guerras entre países que têm ali seus limites geográficos, nós podemos também perceber que os conflitos, eles estão muito mais relacionados
muito mais reais, muito mais presentes e muito mais frequentes quando você convive, está mais próximo das pessoas, né? E realmente faz parte da vida, né? Talvez muitos estão nos ouvindo nessa tarde, Nayan, e tenham uma situação conflituosa e que precisa resolver. Tem uma situação conflituosa que está tirando a paz, que precisa de um posicionamento, né? Por mais que realmente a gente sabe, fazem parte da vida de qualquer ser humano, mas eles não precisam viver o tempo todo ali sem resolução, né? Então, diante dessa situação, nós podemos perceber que a maturidade de uma pessoa, ela pode ser evidenciada pela o seu desejo, a sua aptidão realmente em resolver e ter também um relacionamento ali construtivo, mas nós precisamos realmente aprender a lidar com tudo isso. Então, nós percebemos aqui uma situação que foi instalada, uma situação de conflito que foi instalada, vemos o agir de Deus, mas eu acredito que em todas as famílias nós temos essas situações de conflitos, né? É o caso desses 3 irmãos aqui nesta pequena introdução que nós fazemos agora. Bom, na verdade, eu acho que você introduziu aí de forma perfeita, porque até no contexto de igreja, você citou aí, né? Fica difícil, né? No nosso contexto de congregação, de irmãos, de comunhão, em algum momento tem uma divergência, em algum momento tem uma opinião diferente. Agora você imagina quem convive ali dentro de casa, né? Tem aquela convivência muito mais tempo do que quando você as horas ou o tempo de convivência que você tem com seu irmão na igreja. Em casa, poxa, muito mais. Então vai acontecer de momentos que você vai ficar chateado porque falou alguma coisa, porque contrariou você, contrariou a sua vontade, porque não obedeceu aquilo que você pensa que é certo para tal situação, te chateou em algum momento. Então, assim, conflitos eles vão existir. Agora, eu acho que partindo do princípio que a irmã Márcia acabou de citar, essa maturidade, essa predisposição em resolver aí acho que a grande saída, né, pra gente realmente ver esses conflitos sendo amenizados, resolvidos. É você querer resolver, é você querer solucionar, é você querer trazer paz, mesmo sabendo que resolvendo esse, pode ser que tenha outro lá na frente, mas a gente tem que ter essa noção de que o problema existe para ser resolvido. Eu penso dessa forma. Se existe um problema, vamos resolver ele. E tem gente que gosta de fugir do problema, né? Eu não quero mais nem olhar na cara de fulano para não piorar as coisas. Não, peça a sabedoria a Deus, sente, resolva, porque eu acho que é a melhor opção que a gente pode fazer. Nesse caso do texto bíblico aí, minha irmã, que você acabou de ler, de Números 12, qual foi a situação real que gerou aí o conflito entre esses 3 irmãos? Pois bem, Nayan, nós podemos perceber aqui que praticamente no primeiro versículo, olha aqui, falaram Miriam e Arão contra Moisés, né? Então nós podemos já a princípio aqui perceber que eles não foram falar com Moisés, eles foram falar contra Moisés. Então, assim, eles tinham uma situação, nós não vamos entrar aqui no mérito da situação, quando a gente vai ficar defendendo Miriam e Arão ou defender Moisés, né? Exato, porque senão a gente vai entrar numa situação conflituosa, né? Que cada um tem um ponto de vista. Sim. Mas vocês, depois dá para os queridos ouvintes fazer essa leitura, fazer esse estudo. Eu sempre falo assim, olha, leia o texto anterior, os capítulos anteriores, faça comparações com outras versões da Bíblia, né? Para que você também possa ter o seu posicionamento. Mas na verdade, conta a Bíblia que realmente eles foram procurar os 2 irmãos, Arão e Miriam.
Eles estavam indignados com Moisés. Ele falou: não, precisa resolver essa situação. E eles foram procurar Moisés para repreendê-lo, né? Então, o motivo da discórdia, nós não vamos entrar aqui em questão, mas nós podemos assim perceber que diante ali da legislação daquela época, não havia impedimento para que Moisés procedesse assim. Mas a gente pode perceber, mediante alguns estudos que eu já verifiquei aqui em algumas versões da Palavra de Deus, nós podemos perceber que a situação, na verdade, era esse pretexto, né? Se você mexeu, você se envolveu com a mulher cuxita, com a mulher que talvez seria considerada africana, enfim. Mas, na verdade, isso era um pretexto. Isso era praticamente uma cortina de fumaça ali, que, na verdade, o que estava em jogo ali era a autoridade, era a liderança, era o cargo. Na verdade, era uma situação de ciúmes, né? Vamos assim dizer, bem na íntegra, né? E aí, diante desse relato bíblico, dessa passagem bíblica, nós precisamos identificar a situação. Identificamos a situação. Tinha ali algo, e você pode perceber que nos versículos seguintes, aqui da Palavra de Deus, versículos seguintes, eles disseram, né? Porventura tem o Senhor somente tem falado o Senhor somente por Moisés, né? Então, tipo assim, nós, né? Então, você percebe ali que uma situação que fica evidente, né? Essa situação que os irmãos estavam com ciúmes, por diante dessa projeção famosa, dessa projeção a qual Deus tinha colocado diante de Moisés. E eles ficaram aborrecidos com essa situação, então eles foram procurar Moisés para repreender. Então eles não falaram com Moisés. Então você pode perceber que a primeira parte aqui, falaram Miriam e Arão contra Moisés, né? E por muito tempo, realmente, aqueles irmãos, eles alimentaram aquele ciúme, né? O tempo suficiente que realmente houve um desgaste, que o desgosto pudesse crescer, que pudesse envenenar o coração e acabar minando a relação entre eles, né? Então, quando finalmente foram procurar Moisés, como eu disse, falaram contra ele. E é por agir assim, quando a gente procura uma pessoa a qual nós estamos insatisfeitos, que realmente nós erramos. E Jesus, ele é muito claro em Mateus 18:15, que ele diz o seguinte: olha, se teu irmão pecar contra ti, vai arguir entre ti e ele, isto é, vai conversar, vai dialogar, vai colocar diante ali daquela situação, vai esclarecer a sua situação. Eu não sei quanto tempo durou essa revolta, ou eles levaram isso, mas foi o tempo suficiente para que a relação deles pudesse realmente ser minada, né? Então, constantemente, e a palavra de Deus continua aqui, constantemente falamos contra o irmão, falamos do irmão, falamos para o irmão, sobre o irmão, e quase nunca falamos com o irmão, né? Então essa atitude de falar contra, na verdade não resolve nada, só faz piorar a situação. Então fica para nós aqui, a gente identificou essa situação, identificamos o que houve, né? E agora precisamos entender realmente como reagir diante de tudo isso. Então, diante dessa situação, nós identificamos aqui, né, o que realmente gerou o conflito. É só uma questão de ciúmes, foi deixando, né? O tempo foi passando, a relação deles já estavam meio ásperas, e aí eles foram contra, não foram falar com, mas foram contra, e às vezes nós também contextualizamos isso, e muitas dessas situações, esse registro está aqui não é por acaso, esse registro da Palavra de Deus não está aqui por acaso, mas para nos ensinar. Se você tem alguma situação, vai lá com o seu irmão, converse com ele, não vai contra ele, né? Isso. Eu acho que o tom da conversa, ele muda tudo, assim, né? Quando a forma que você aborda a pessoa, às vezes a pessoa tá até armada, né? Vamos dizer assim, né? Pra te falar poucas e boas, e a forma que você aborda ela, você meio que já quebra, né? Já deixa ela ali totalmente sem munição, se você for educado, se você for humilde,
Se você for colocar a vontade de resolver na frente, em vez da vontade de criar um conflito maior ainda, de acusar, né? Você foi a irmã Márcia destacou aí, eles foram contra, não foram conversar, sentar, tentar entender o lado do outro. Acho que isso aí que faz toda a diferença, né, irmã Márcia? Já foram de voadora já em cima de Moisés, né? Exatamente. Na verdade. Mas Efésios é muito claro sobre isso, né? Efésios 4:29, na nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: não digam palavras que fazem mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem, né? E a gente sabe disso. E às vezes foge e a gente acaba dizendo palavras que realmente vai contra, né? E aí acaba a situação piorando e não vai resolver nada. Agora, bom, o conflito tá instalado, né? O conflito tá instalado. Agora, como é que a gente consegue reagir, então, diante de uma situação de conflito, irmã Márcia? Olha só, qual foi a resposta de Moisés diante dessa voadora aí de Arão e Miriam? O texto aqui ele é muito claro e sim, o texto não diz que Moisés não respondeu nada. Mas só que no texto aqui, a gente for olhar aqui no versículo 3. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens aqui havia sobre a terra. Gente, essa qualidade é fruto do Espírito Santo. Exato. Essa qualidade é imprescindível. Essa qualidade de mansidão que muitos, na verdade, acabam dizendo que relacionando com covardia e fraqueza, muitos acabam associando. Mas a mansidão, ela abrange o controle da raiva. E segundo a Bíblia, não tem nada a ver com covardia nem fraqueza. Na Bíblia, ela está relacionada com coragem, com fortaleza e com resolução, né? Então trata-se praticamente de um espírito de submissão e sempre inclinado à aprendizagem e que podemos assim perceber que evidencia ali o fruto da mansidão, né? Então ser manso é ter a capacidade de se controlar diante daquilo que te irrita, e a capacidade de você perder uma discussão sem exasperar, é a capacidade de discutir um assunto sem perder a calma, é a capacidade de ser livre do espírito de vingança, mesmo diante de uma aprovação, de uma acusação, de uma condenação, de uma repreensão, né? Então, eu sempre falo que uma das melhores maneiras de se revestir de mansidão é orar, pensar, falar com Deus, falar consigo mesmo, antes de abrir a nossa boca, né? Então, na verdade, ou às vezes até pedir para adiar uma discussão, dar um tempo, né? Para que você consiga entender, interpretar tudo que está acontecendo. Então, a mansidão, ela é realmente ela é cuidadosa, né? Acerca de como lidar, como lutar de maneira que honre a Deus. Então, o justo, o Provérbios fala muito sobre isso, o justo medita o que há de responder. Isso é fruto da mansidão, isso é fruto do Espírito Santo, né? Eu acho muito bonito também quando Augusto Cury fala assim que a gente possa ganhar o coração e não a discussão. Ganha o coração e não precisa ganhar a discussão, né? Então, a mansidão realmente é uma qualidade, um fruto do Espírito que nós precisamos realmente cultivá-la. E eu acredito também piamente no meu coração que esse versículo está ali, né? Talvez não seja Moisés que tenha escrito, talvez seja um dos seus secretários, um daqueles que estavam ali com ele redigindo, né? Sobre essa virtude, por avaliar toda essa situação, que realmente colocou e registrou essa situação ali, né? Então Moisés, a gente pode perceber nesse texto a qual nós fizemos a introdução, Moisés, ele recusou a discutir com seus irmãos, né? Ele
Mas aí fica perguntando, a gente tem outra questão. Será que realmente, se Deus não tivesse feito uma intervenção e deixasse eles resolver a situação, será que o relacionamento deles iria continuar o mesmo? Né? Então a gente pode perceber aqui o cuidado de Deus, a ação de Deus em relação à vida de Moisés, que Moisés realmente foi ali, mesmo vendo que o que não estava concordando, mesmo vendo realmente aquela situação de desacordo, ele ficou quieto, registrou ali a palavra registro, que ele realmente era um homem manso, né? Então, mas quando a gente deixa de conversar, isso o fato de existir ali um desacordo, eu acredito que não existe nada de errado, né? Vai depender muito do como é que nós vamos reagir diante daquele desacordo. Sim. Né? Então, assim, tem um desacordo? Tem. Esses dias meu filho teve um posicionamento lá sobre a questão do exército e algumas outras coisas. Eu falei, não, filho, eu discordo com a sua posição, mas respeito. Entende? Então, ele está fazendo direito, então cada um tem seu ponto de vista. Sim. Eu fui pro meu ponto de vista, né? E ele foi pro ponto de vista dele. Eu falei assim, eu discordo. Eu falei, não, de boa, tá bom. Então, assim, agora eu tenho que ficar batendo na tecla e falar, não, você tá errado, você é isso, você não estudou, você é muito jovem, aquela coisa. Não, eu não vou fazer isso. Né? Ele tem um posicionamento, ele tem um posicionamento, né? Sim. Então, qual é a nossa maneira? O que nós precisamos realmente? Como você colocou aí essa questão aí. Como reagir dentro dessa situação? A gente pode perceber aqui que Moisés, ele tinha essa característica, essa qualidade de mansidão, né? E também podemos perceber que também Moisés, eu não sei quanto tempo durou isso, né? Mas a gente pode perceber a intervenção de Deus. E Moisés ficou quieto. Moisés não se manifestou em relação a isso. Talvez ele falou assim, bom, eu vou pedir um tempo, vou compreender tudo isso que está acontecendo, porque eu não quero discutir, eu não quero reagir de uma maneira que não realmente vai daquilo que eu acredito, né? Do ponto de vista que eu acredito. Sim. Então, e às vezes nós brigamos, nós acabamos trocando insultos, nós passamos a olhar as pessoas de cara feia porque não concordam com você, né? E as pessoas de dentro de casa. Nós explodimos, gritamos, né, com as pessoas que estão do nosso lado. E qual é o resultado disso? A gente acaba se afastando cada vez mais, né? Outras ficam frustradas, outras ficam com medo de falar, com medo de compartilhar, né? E às vezes a gente fica até sem força para enfrentar ali um confronto, e aí acaba fingindo que está tudo bem, mas só que às vezes interiormente você tem uma situação, uma mágoa lá dentro que não resolveu ainda, né? E qual é a maneira de reagir? Nós precisamos realmente nos deparar com os problemas, identificar os problemas, né, desse relacionamento e procurar resolvê-los, procurar enfrentá-los, né? E conversar e falar, olha, eu não concordo com o seu posicionamento, mas eu respeito e precisa, olha, eu coloquei, você percebe aqui nas leituras de números, Deus colocou claramente os posicionamentos dele, Deus falou realmente o que estava acontecendo, né? Deus abordou ali de uma maneira o posicionamento, a ação de cada uma, até a repreensão também, vamos dizer assim, de cada um. Mas eu quero dizer assim para você, né, que realmente que nós tenhamos condições de enfrentar a situação. Enfrentar, que eu falo, não é falar contra, é falar com. Isso. Então, vou falar com fulano que eu tenho alguma coisa que eu preciso resolver com ele. Vamos sentar, vamos conversar. Eu sempre digo que realmente não há problema, não há dificuldade, não há situação conflituosa que uma boa conversa, um bom diálogo, uma boa vontade não consiga resolver, né? Então, eu acredito que precisa, né? Então, é necessário realmente a gente encarar esse conflito. A gente teve casos de... Pode falar, Neia. Não, eu só queria emendar aí esse seu raciocínio, porque tem gente que vai para resolver um problema, fala, eu vou ali resolver um problema.
E aí já vai pra resolver esse problema com a cara fechada, já cheio de raiva, cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de mágoa. Vou ali resolver um problema agora. Não vai resolver problema, vai arrumar mais problema ainda. Porque quem quer resolver um problema, ele vai tranquilo, ele vai na paz. A minha esposa fala sempre que às vezes é melhor a gente ter paz do que ter razão, né? A minha esposa sempre fala isso pra mim. E aí eu comecei a aprender sobre isso, praticar esse negócio. É bom a gente ter paz, rapaz, é muito legal. Deixa a razão com o outro, sem problema não. Minha esposa sempre fala assim, a Marcinha, ela me chama de Marcinha. A Marcinha prefere ser feliz do que ter razão. Eu falei, então. Depois dos 40, né? Eu não cheguei lá ainda não, mas já tô praticando isso aí. Mas olha, a melhor coisa que tem, é isso mesmo. É realmente ser feliz do que ter razão, ter paz no coração, né? Cara, mas você se estressa demais com algumas coisas que às vezes, irmã Márcia, são coisas assim, relativamente pequenas, né? Então assim, dá pra você, vamos lá, passa por cima, vida que segue, deixa esse negócio pra lá e não compensa, entendeu? Não compensa. É desse jeito. Tem gente que quer lutar pela razão, então quando acaba acontecendo isso, o resultado não é satisfatório, né? Não é saudável, né? E uma coisa interessante também, né, é que Efésios 4 umas orientações tão preciosas que Paulo compartilha. E Efésios 4 ele diz assim: portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste, com toda humildade, mansidão, paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos cuidadosamente para manter a unidade no espírito, no vínculo da paz. Aqui a gente pode perceber um resumo de umas receitas preciosas, né? Escrito aqui pela caneta do apóstolo Paulo, que nos dá realmente umas orientações muito preciosas. Quando a gente tem humildade, mansidão, paciência e suportando-vos, pode colocar aqui tolerância, né? Amor. E você pode perceber que o versículo diz: esforçando-vos diligentemente, cuidadosamente, né? Para que tenhamos condições de manter a unidade, né? Do espírito no vínculo da paz. Olha aí, é um versículo muito propício para que a gente tenha condições de ir encarar o conflito, enfrentar o conflito, confrontar. Isso diante desses parâmetros, diante desses requisitos, desses pré-requisitos aqui. Eu não teria condições de abrir meu coração, né, falar da minha situação para uma pessoa que não é humilde, para uma pessoa que não tem mansidão, para uma pessoa que está mostrando que não tem paciência nenhuma e nem um pingo de tolerância, muito menos amor, né? Então, assim, quando o outro consegue identificar esses pré-requisitos na sua vida, pronto, o diálogo flui. E aqui o versículo fala: esforçando-vos. Quando você faz algo com esforço, você precisa fazer realmente com o quê? Com dedicação, com diligência, com cuidado sempre, não desanimar, não, né, persistir, insistir, né? Então, esforçar realmente. Às vezes abrir mão de alguma coisa também, né? Isso. Abrir mão de ter razão, por exemplo. Sabe? Então, tudo isso vai lapidando dentro de nós, vai sendo lapidado. Eu acredito, eu sinto isso agora, né? Eu acredito que todas essas situações conflituosas, de todas essas, a gente falou aí sobre perdoando nossos pais, sobre traumas emocionais da família, todas as situações que são geradas, tudo isso vai trabalhando dentro da gente, vai lapidando a gente, sabe? Eu acredito que se a gente for resolvendo cada uma dessas situações na palavra, com o direcionamento de Deus,
cada situação dessa a gente sai melhor. Exatamente. Não é? Isso é um fato. A gente sai uma pessoa melhor, né? Isso é uma verdade. Então, é dolorido? É difícil, às vezes a gente... Sim, mas o resultado é precioso, não é não? Sem sombra de dúvidas. 3h38 agora. Mandar um super abraço aqui rapidamente, irmã Márcia, para Valmira. A Valmira sempre nos acompanha. Um abraço para você, minha irmã. Obrigado pela sua audiência. A irmã Alessandra Lasman tá comentando por aqui. Ela tá sempre nos acompanhando também. Sempre fica na expectativa, né? Da chegada da irmã Márcia. A Alessandra é uma joia preciosa de Deus. Ela é um presente de Deus. A Alessandra ela já manda mensagem no começo do programa. Ela e a irmã Losiete. Ela já manda mensagem. Eu tô esperando a irmã Márcia chegar. Alessandra, irmã Losiete, receba um grande abraço aí onde vocês estão, tá? Pronto. Irmã Márcia, seguindo aqui, tem orientações, né, bem importantes aí pra gente superar alguns conflitos, né, dentro de casa, entre irmãos, ou conflitos em geral. Quais orientações você pode trazer pra gente nessa tarde? Muito bem, Nayan. Diante de toda essa situação, nós podemos perceber que Deus escuta, Deus está atento, Deus sabe todas as situações a qual nós estamos vivendo, né? Sim. Isso é muito real. Olha aqui no versículo 2, e porventura tem falado o Senhor somente aliás, no versículo que fala que o Senhor ouviu, né? Parte B do versículo 2, e o Senhor o ouviu, né? Então o que é? O Senhor, ele sempre escuta, ele sempre ouve. O Senhor, e nessa situação aqui, o Senhor Deus, ele não ficou satisfeito com aquela discussão, ele não ficou satisfeito com aquele conflito que foi instalado, que foi instaurado ali com aqueles 3 irmãos. E aí você pode perceber nos registros aqui da palavra de Deus a resolução, né? Como Deus chamou cada um deles, repreendeu eles, cada um da sua maneira, né? E Deus também confrontou cada um deles com a sua atitude, os motivos, colocou ali os sentimentos e saiu da tenda e deixou a situação para eles resolver. Olha, vocês se viram aí para resolver, né? Então, na verdade, o castigo que realmente Deus havia colocado ali, não vou questionar aqui, não vou entrar nessa situação conflituosa do que Deus colocou ali, se for o castigo, a repreensão que Deus colocou diante de Miriam realmente fez com que cada um dos 3 pudesse ter uma mudança de atitude, né? E aí nós podemos perceber que Arão foi e ficou diante de Moisés, de Senhor, e pediu perdão pelo pecado, pelo mau procedimento, né? Moisés, quando viu a sua irmã branca ali pela lepra, Moisés já intercedeu pela vida da sua irmã. Então houve ali o quê? Houve ali uma ação dos 2 irmãos, uma ação para que a família pudesse estar unida de novo, para que pudesse estar juntas, né? Então eles perceberam que realmente o amor, né, os unia era muito mais forte do que o ciúme que os separava. Então, diante de toda essa situação que houve com Miriam, tocou o coração de Arão, tocou o coração de Moisés, que intercedeu. Então, houve ali uma mudança de comportamento. Nós podemos perceber que a atitude de que Deus colocasse ali aquela lepra em Miriam, ela foi claramente como que se Deus estivesse reprovando a atitude que eles tiveram contra o seu irmão ali, Moisés. Então o que acontece? Algumas orientações que nós podemos assim perceber diante dessa situação. Nós podemos perceber a iniciativa dos irmãos. Eles pediram perdão, eles intercederam, eles falaram, Senhor, cure ela, Senhor, nos perdoe, Senhor, muda. Então houve uma ação, houve uma condição para que eles pudessem realmente resolver esse conflito. Eles tiveram coragem, né? Eles tiveram uma ação para essa situação que foi ali instalada. E aí nós temos
bem claro no nosso coração que muitas vezes na nossa vida nós precisamos fazer uma reflexão das nossas ações, do que eu falo e tomar uma atitude. Nós falamos aqui no próxima questão de encarar o conflito, de ter realmente um posicionamento de confronto, mas pautado que nas ações aprovadas por Deus, nessas ações que pautadas em Efésios, com humildade, com mansidão, com tolerância, com paciência, com amor, esforçando para que realmente essas coisas possam acontecer, para que o agir do Senhor possa encher seu coração e você tomar essa decisão, essa ação, né? E fazer ali, ter essa solução. Nós podemos também perceber uma coisa tão bonita que aconteceu aqui, nesse número, capítulo 12, esse povo era considerado um povo nômade. O povo, eles raramente dormiam 2 noites em cada acampamento que eles faziam, que eles paravam. E eles esperaram Miriam durante todos esses 7 dias. Eles reconheceram, eles esperaram o retorno da Miriam para que eles pudessem realmente caminhar junto. Então, o que estavam dizendo? Eles estavam evidenciando ali o carinho e a consideração que tinham por Miriam, né? Então, eu acredito que depois de tudo isso, Moisés eu acredito que ele realmente ficou melhor, Arão ficou melhor, Miriam também. Eu acredito que Deus foi lapidando, a cada situação Deus foi lapidando o coração deles. Pode nos ajudar como? Às vezes, nós precisamos realmente esperar alguém. Talvez pode ser alguma pessoa que ainda não avançou tanto na fé. Talvez essa pessoa tenha cometido tantos assim, erros, tantas situações, que às vezes ela mesmo dentro dela diz, não, eu não mereço isso. Mas nós podemos realmente dizer, olha, estamos juntos, eu estou aqui com você, nós vamos esperar, nós vamos trabalhar, vamos caminhar juntos. Então é nessa hora que realmente demonstramos amor e consideração para as pessoas a qual nós temos ali uma situação de conflito. E Paulo, ele aconselha, Gálatas 6, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o no espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. E aí, as diferenças desses 3 irmãos foram superadas. Os empecilhos que eles tinham foram removidos, de forma que eles podiam realmente ter aquele convívio entre irmãos, né? Mas de uma situação que realmente custou um preço muito caro diante deles. Então, a existência de conflitos não é realmente a falta de saúde numa relação, mas a capacidade de resolver acaba sendo doentio, né? Muitas vezes nós deixamos de enfrentar os desentendimentos de uma forma madura quando eles aparecem. Então, fica aqui algumas orientações. Que tenhamos condições de confrontar, de encarar o conflito para resolver, com essa predisposição para resolver. Como que está o nosso coração em relação a tudo isso? Como que está a sua vida diante de uma situação que você tem de um conflito com o seu irmão dentro da sua casa, ou talvez na igreja, no convívio, seu amigo, uma situação que ele precisa ser resolvida. Todo conflito, né, ele começa com um pensamento, uma ideia, né? Então, cabe a nós o quê? Dominá-los. Cabe a nós levar diante de Deus. Jesus, porém, ele falou, conhecendo-lhes o pensamento, diz, por que cogitais o mal no vosso coração? Mateus 9,4. Né? Então, o coração, ele acaba representando o berço ou cemitério dos relacionamentos. Exato. Porque com o coração representa o homem interior. Provérbios 4:23 diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Né? Exato. E o Romanos 10 também deixa muito claro sobre isso, né? Que o coração, ele acaba representando o centro, o controle de toda a vontade da fé ali, e fala, visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Que tenhamos assim essa predisposição, esse desejo dentro do nosso coração, né? Diante dos conflitos, que
que estamos vivenciando, que vamos vivenciar, porque isso é algo que realmente, enquanto estamos vivos, enquanto estamos convivendo com as pessoas, nós estamos sujeitos a essa situação, mas que nós temos condições de aprender, pegar essas orientações, de buscar na palavra de Deus, de ter esses pré-requisitos aí da mansidão, da paciência, da tolerância, da humildade, do amor, se esforçar diligentemente para que a gente tenha essa paz no espírito, né? Para que tenha essa paz, guarde o nosso coração, os pensamentos, né? O coração, ele representa isso, como diz, né? O berço, o cemitério dos relacionamentos. Como que está o nosso coração em relação a isso? O berço que pode crescer, que pode desenvolver, o cemitério que pode realmente ter um fim de todos os relacionamentos. Eu acredito que Deus não queira isso, né? Então o perdão, ele tem uma relevância ali nos relacionamentos, e a gente pode perceber que todas as religiões, todos os caminhos espirituais que nós conhecemos falam realmente em perdão. A falta de perdão, ela às vezes é doloroso, machuca, mas a reconciliação, ela promove o quê? A cura, a libertação. Então é necessário conversar sobre a situação conflituosa. É necessário encarar por meio de um diálogo saudável para que essa situação possa ser resolvida. Ter uma decisão, uma ação, né? E conversar, expor, respeitar a visão do outro, o ponto de vista do outro, né? E aí a gente pode perceber que o resultado de tudo isso acaba sendo ali como aquele pai, né, da parábola ali do filho pródigo, que vai encontrar o seu filho e resume ali num abraço, num beijo, e praticamente essa é uma solução, é o que mais acontece, né, que a gente vai ver ali na resolução de conflitos, na reconciliação, né? Um abraço, é um beijo, né? Então um aperto de mão, enfim, que isso possa resultar, que essa reconciliação possa entrar na casa de todos que estão nos ouvindo nessa tarde, que possa realmente entrar no coração, na mente, todas essas palavras, todos esses versículos de direcionamento do Senhor. E Nayan, sim, eu quero assim concluir essa palavra aqui com uma receita para viver melhor. Olha aí, vamos lá então, receita para viver melhor. Receita para viver melhor. Pois bem, diante de tudo isso que nós falamos, né, diante de todas as situações de conflitos, as orientações, mas tem uma receita aqui que eu gostaria de compartilhar. Diz assim: o que você faz, por exemplo, quando está com dor de cabeça ou quando está chateado? Será que existe um remédio para aliviar a maioria dos problemas físicos e emocionais? Pois é, durante muito tempo estivemos à procura de alguma coisa que nos rejuvenescesse, que prolongasse o nosso bom humor, que nos protegesse contra as dores, que curasse nossa depressão e que nos aliviasse do estresse. Sim, alguma coisa que nos fortalecesse nos laços conjugais, o relacionamento com os nossos filhos, as amizades sinceras e verdadeiras, e que inclusive nos ajudasse a dormir mais tranquilos. Depois de muitas pesquisas, avaliações e muitos experimentos, encontramos o remédio. Mas ele já havia sido descoberto e já estava à nossa disposição. E o melhor, continua ao alcance de nossas mãos. O mais importante é que, acima de tudo, não custa nada. Aliás, custa sim. Custa a renúncia do orgulho, o abandono da pretensão de sermos autossuficientes, tem o preço de deixar de lado a vontade de viver do nosso jeito, do jeito que queremos, sem depender dos outros. Podemos concluir que essa é uma medicina muito forte. E a receita é o abraço. O abraço é milagroso. O abraço, como sinal de afetividade, de amor, de carinho, pode nos ajudar a viver mais tempo, pode nos proteger contra as doenças, pois revigora o sistema imunológico da pessoa, pode contribuir para curar a depressão, fortalecer os laços conjugais, coopera para superar conflitos familiares e é um excelente tônico entre os amigos.
Sabemos que a pessoa deprimida, cheios de um conflitos e bem mais suscetíveis a doenças. O abraço injeta vida nova nos corpos cansados e fadigados, e a pessoa abraçada se sente muito mais jovem e vibrante. O uso regular do abraço prolonga a vida e estimula a vontade de viver e crescer na vida. Aí uma pergunta: sabe quantos abraços você precisa dar por dia, Nayan? Não faço ideia. 24 abraços por dia. Olha aí. Quantos você já deu hoje, Nayan? Ixi, eu acho que uns 2 só. Quantos abraços? Então, não tem como realmente. E o mais lindo é que esse remédio não tem contraindicação. E não há maneira de dar sem receber de volta. Então, receba aí para todos meus queridos um grande abraço. Pronto. Maravilha. Olha, esse negócio de abraço é tão interessante. E tem abraço que reseta a gente, né? Tem abraço que. É sério. Tem abraço que é. Poxa. Parece que é muito de Deus, sabe? Deus parece que usa alguém assim pra trazer um conforto terapêutico, né? É muito massa, é muito massa. E tem uma forma, eu participei uma vez de uma dinâmica, tem uma forma certa do abraço, né? Tem gente que abraça meio de ladinho assim, tem gente que coloca as mãos trocadas assim na parte do ombro e tal. Aí tem um jeito que é o coração com o coração. Tem que ficar junto com o coração do outro, né? O abraço assim, mais correto. Muito legal. Eu acho que todo mundo tem que provar disso todos os dias, todas as horas. Né? É isso. É por isso que nós precisamos de 24 abraços por dia para viver bem. Olha aí. É um por hora, né? Por hora. Desse jeito. Mas é isso, minha irmã. Maravilha. Bênção demais, mais esse bate-papo aqui contigo, aprendendo ainda mais da palavra do Senhor no contexto familiar. E enfim, só gratidão mesmo pela sua vida, por termos passado aqui essas semanas, né? Esses meses de 2021, todas as quintas-feiras aqui falando do amor de Deus para as famílias que nos ouvem. E que 2022 a gente continue, né? Continue sendo usada por Deus para que o Senhor venha ministrar o coração de todas as famílias que acompanham a Rede 316. Amém, Nayan, com certeza. Deus vai nos abençoar e com certeza 2022 será um ano aí certamente vamos enfrentar algumas dificuldades, algumas limitações, né? Nós já ouvimos aí relatos aí que vai vir muitos problemas, muitas situações, muito trabalho, né? E muitos planejamentos, mas enfim, que tudo isso seja colocado diante do Senhor, né? Que a gente possa estar dentro do equilíbrio, que a gente tenha condições de fazer uma reflexão quanto à nossa família, quanto a nós mesmos, né? Como eu estou para com o outro, para com meu irmão, para com as pessoas, a gente ter condições de ter pessoas para que a gente possa conversar com ela, né? Não contra, mas conversar com ela, para que a gente tenha eu sei com quem posso contar, eu posso compartilhar, eu posso pedir oração, eu posso ter alguém que pode realmente interceder por mim, me ouvir. Às vezes, muito que as pessoas precisam às vezes é ser ouvidas, né? Então, que nós tenhamos condições também de expressar uma ação amável para a vida das pessoas, porque a gente nunca vai saber realmente até quando nós podemos conviver com ela. Então, que nós tenhamos condições de expressar, de ter uma ação amável com as pessoas que estão ao nosso redor e onde os seus olhos, a sua voz alcançar, né? Amém. Eu tenho aprendido que quando você coloca a tal da empatia em prática, você coloca no lugar do outro, tudo fica um pouco mais fácil para que você possa resolver conflitos e problemas com o outro. Mas melhor do que a empatia é compaixão, né? Você sentir a dor do outro também, não simplesmente se colocar no lugar dele, mas sentir a dor dele, e aí automaticamente quando você sente a dor junto, você quer fazer alguma coisa, né? Para poder ajudar, para poder solucionar aquele problema. Então que a gente possa fazer isso muito em 2022. Muito.
E nós vamos ter muitas oportunidades de demonstrar compaixão, com certeza. Já estamos tendo ali diante dos nossos irmãos, de todos o estado aí da Bahia, algumas regiões ali também, de demonstrar esse amor, essa compaixão, né, Nayan? Exatamente. De orar, de agir, de investir, das pessoas que estão do nosso lado. Eu sempre falo com as pessoas que estão na mesma rua, mesmo CEP que você, né? Pode fazer melhor, pode mudar. Às vezes eu tenho dificuldade até de entrar aqui em casa, porque às vezes deixo o carro no portão, e aí o meu esposo fala assim, até sua mãe entrar aqui. E aí conversa com um, conversa com o outro, conversa com o vizinho, conversa com o fulano e vai. E assim, mas essa é a minha maneira. Eu gosto de conversar com as pessoas, e nessa conversa você às vezes pode ser ajudado e ajudar as pessoas, né? Exato. Uhum. Então, esses dias eu encontrei minha vizinha aqui na padaria e ela disse, olha, o que aconteceu com a minha filha? Acho que você estava falando aqui da minha vizinha que estava com problema com a filha e tudo mais, né? Uhum. A gente conseguiu uma neuropsicopedagoga para a menina, fez todos os exames, processos avaliativos. A menina, graças a Deus, agora já está encaminhada. Eu falei, nossa, que bênção, né, vizinha? Ela disse, não, benção é você, porque você que ajudou. Eu falei assim, olha aí, às vezes a gente mas fulano briga demais com as crianças. E eu fui lá na casa dela e falei assim, olha, eu tenho uma amiga que pode ajudar a sua filha, né? Percebi que esse é o problema. Uhum. Então, assim, eu acho que não adianta a gente ir contra. Vamos conversar. Vamos conversar com a pessoa, qual o problema, identifiquei o problema e fui com a resposta, né? Então, eu acredito que a gente precisa ser assim. Compaixão é a emoção seguida da ação. Jesus sempre tinha compaixão, que a gente possa ter essas lentes nos nossos olhares sempre, né? 2022. Amém, amém, é isso aí. Conversamos com a missionária Márcia Doneda. Meu irmão, um abraço pra você, feliz 2022. Espero te encontrar em algum lugar aí em breve, pessoalmente. Você não vai pra convenção não, né? Não, Nayan, vou. Em janeiro vai ser férias, depois de 2 anos, né? O Luiz estava dizendo quase que dava para pedir já uma música no futebol lá do Fantástico lá, né? Quase 3 anos. 3 anos. Não, mas eu preciso, porque eu utilizava as minhas férias para estudar o mestrado. E graças a Deus agora já protocolei minha dissertação, só em fevereiro. E a professora diz, olha, descansa janeiro. Eu falei, glória a Deus, estou precisando. Aí, merecido, descanso merecido. Amém, meu querido. Um abração, viu? Um abraço na família. E a gente se fala semana que vem, se Deus quiser. Abraço, Nayan, Deus abençoe, fica com Deus, tá bom? Amém. Bom final de ano para você, sua família, sua casa, todos que estão nos ouvindo também, os queridos ouvintes da Rede 316, um grande abraço, um feliz 2022, cheio da presença de Deus. Amém. Essa foi a nossa missionária Márcia Doneda. Entre Pais e Filhos, com Márcia Doneda, na 316. Dicas, informações, muito mais sobre relacionamento entre pais e filhos.